Tudo bem, gente? Eu sou a professora Letícia Loureiro, sou professora da PUC e também de cursos preparatórios para concursos de exame de ordem. E hoje eu vim aqui conversar com vocês justamente sobre o exame de ordem, mais especificamente sobre a segunda etapa do exame de ordem e mais especificamente ainda sobre a área civil. Uma das grandes angústias que a pessoa tem quando vai fazer a inscrição para a prova da OAB é saber qual é a área que ela vai optar. Eu lembro de mim, quando eu fui fazer, há muitos e muitos anos atrás, nem vem ao caso, a minha inscrição no exame de ordem. Eu não fazia ideia da área que eu deveria fazer, porque a gente ouve tanta coisa. Eu me lembro que na minha época eu ouvia assim, trabalho é mais fácil, penal é isso, civil é aquilo. E eu estava completamente baratinada. E essa é uma das escolhas mais importantes que a gente tem para fazer quando se trata da prova da OAB. Não esqueçam, se eu já estou indo para a segunda etapa, eu já tenho o quê? A aprovação da primeira. E o grande medo que as pessoas têm quando vão para a segunda etapa é justamente de ter que fazer a primeira etapa de novo. Eu sempre digo assim, o aluno não tem medo de rodar na segunda etapa, ele tem medo de fazer a primeira de novo. Então, olhem só, essa escolha é uma das escolhas mais importantes do exame de ordem. Por quê? Porque essa daqui é a escolha que vai levar vocês à carteirinha da OAB. Bom, por que eu entendo que o civil é viável? Claro, eu vou falar aqui sobre o civil, mas eu vou ser bem honesta com vocês, porque esse é meu perfil. O que a gente deve fazer quando vai escolher a segunda etapa, né, a matéria que vai fazer no exame de ordem? A gente deve saber aquilo que a gente mais tem conhecimento. Eu sei mais penal, eu sei mais trabalho, eu sei mais civil, e aí deve trabalhar com essa linha do que sabe mais. Entretanto, o que eu vejo muito? A grande parte das pessoas sabe muito civil, porque o civil é o nosso dia a dia. É uma tia se divorciando, é um dano moral, é uma relação de consumo. Mas por que as pessoas não pegam, não optam pelo civil? Porque existe uma lenda de que há um grande número de peças e que isso seria invencível, que isso seria difícil. Bom, aí eu vou fazer uma correção. Não existe um número de peças muito grande em civil, tão maior do que penal, que trabalho administrativo, etc. E por que não? Porque, na verdade, as peças são basicamente as mesmas. Que peças, gente? Petição inicial, contestação, exceção, mais apelação, agravo de instrumento, recurso especial, extraordinário, que são recursos que também caem em outras áreas. As peças são as mesmas. Não confundam ações com peças. O civil tem mais ações. Isso é bem verdade. Mas as peças são as mesmas. Se você for fazer uma petição inicial é um padrão. É igual sempre. O recheio é que vai mudar com a ação que eu quero. Contestação é sempre a mesma. Então, as peças elas são mais ou menos de um número equivalente em todas as áreas. Então, esse pavor do número de peças ele não pode passar pela cabeça de vocês. E por que não? Porque isso foi uma lenda criada, olhem bem, por alguém que não sabia nada sobre peça e ação. As peças, eu sempre digo, no civil elas vão se dividir mais ou menos como no penal, no trabalho, administrativo, constitucional. Dividem como? Recursos. Dividem em defesa, dividem em petição inicial e as peças anômalas que muito pouco provavelmente caem, como, por exemplo, memoriais, contrarrazões, etc. Então, esse medo da questão das peças, ele não pode afastar a opção pelo civil na segunda etapa. Outra questão importante, a legislação. Mas é uma ampla legislação. Vocês não podem esquecer que na segunda etapa nós podemos consultar a legislação. É só aprender a manusear o material. É aprender a fazer referências. Então, se eu tenho um material, se eu tenho um código que eu sei lidar, as peças são mais ou menos as mesmas. Não haveria por que não optar pelo civil por isso. Mas o civil, ele tem um outro problema, a questão do processo civil. Com todo o respeito, o processo civil ele é um dos processos mais simples que tem. E mais, o processo civil ele é, na verdade, utilizado no trabalhista e até alguma coisa no penal. Então, vocês têm que saber que ele é básico e que vocês sabem muito mais do que o processo civil do que outros processos. E por quê? Porque ele é o processo que se convive. Ele é o processo do dia a dia. Ele é o processo mais básico de todos. Então, o medo da parte processual é de menos. Aliás, a parte processual ela é uma parte muito fácil no exame de ordem, com esse perfil da banca FGV. O que mais preocupa é a questão do direito material mesmo. Mas, mesmo assim, vocês vão ter toda a legislação marcada, toda ela disciplinada, tudo na legislação, tudo muito fácil. Quanto a isso, não tem problema. O grande problema das peças, esse daqui está resolvido. É o mesmo número. E ações, vocês vão aprender. Então, não haveria este problema.
Mas, defendendo aqui, então, o civil, não esqueçam. Por que eu acho que civil deve ser opção até de quem não sabe o que fazer? Porque civil é o dia a dia, civil é a vida, é o que as pessoas fazem. Eu sempre digo, graças a Deus que o civil é dia a dia, né? Imagina se fosse penal. Imagina, eu sou super acostumado com penal, meu tio é traficante, né? Meu pai ele é ladrão, né? Ou o trabalho é meu dia a dia. Meus parentes todos vivem na justiça do trabalho, né? A gente já trabalha para poder processar empregador. Também não é assim. Mas o civil não adianta, o civil é vida, acidente de trânsito, e nós estamos bem preparados, né? A área civil tem tido uma boa aprovação. E por quê? Porque ali é uma questão de sistemática, de organização, de modelos de peças. E mais, o conteúdo se aprende muito facilmente, livros bem indicados, livros muito bem feitos para a segunda etapa. Então é uma aposta a ser feita. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu hoje, se fosse escolher, escolheria civil. Não porque eu trabalhe com isso, porque seja professora de processo civil, mas é porque hoje, com esta banca, eu acho a melhor área. Muito obrigado.